Foco no afeto 188, tema poliamor, libido e dignidade. Tema muito interessante, gente. Tema muito bacana. Adorável, do meu ponto de vista, para ser abordado, para ser tratado. Eu tenho a impressão que a gente deve conversar bastante disso, não só em palestras, mas conversar entre amigos, né? Ler o significado dessas coisas. Nós vamos fazer isso agora aqui. E conversar sobre isso, ventilar ideias, porque tem muito mito em torno dessas palavras, do significado dessas palavras. Principalmente mitos causados, fabricados mesmo, pelos fabricantes de repressão social, muitas das igrejas e muitos setores da sociedade como um todo, que colaboram para a edificação e manutenção daquilo que a gente chama de superego repressor. Aí no caso é o excesso de superego repressor, que é aquela repressão que não é necessária. Não é necessária para a gente viver com saúde. Agora, é necessária essa repressão a mais para que a gente viva doente e carente, porque a gente consome mais e tem que atender mais, a fazer uma negociação com Deus através de pessoas que se arrogam a serem portadores da palavra de Deus, não é? Deus está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todos nós. Você medita, você conectou com Deus. Você não tem que pagar nada, você não tem imposto, não tem nada. Deus está aí em você, está dentro de todos nós. Então aí, quando a gente está muito inseguro, se sente muito sozinho, porque a sociedade ainda em estado de praga biológica, põe todo mundo em estado de solidão. Porque todo mundo brigando com todo mundo. E esta não é a nossa natureza. A nossa natureza, eu vivo falando aqui, é generosa, relacional, é harmônica, é cooperativista, é afetuosa, é amorosa. O nosso default de fábrica, vamos dizer assim. Aquilo para o que a gente foi feito é a generosidade, é o afeto, a cooperação, a colaboração. Né? Então, em estado de praga biológica, como a gente ainda está, então a gente fica guerreiro. E todo mundo fica com, vamos dizer assim, entre aspas, todo mundo fica muito infeliz, todo mundo brigando, todo mundo infeliz. Aí é lógico que vem, dentro do estado de praga biológica, a gente tem, a natureza dispara um instinto de destruição em relação a nós mesmos, em relação ao semelhante e em relação ao meio ambiente. Porque a natureza quer que morra um número de pessoas para ficar aquele número X que ela entende seja um número saudável para a preservação da nossa espécie, para a harmonia biológica da nossa espécie. Então aí, nesse estado de praga biológica, é claro, aí tem o poder, que não tem nada a ver com amor, tem a manipulação, que não tem nada a ver com amor, tem o controle, que não tem nada a ver, tem a coação, coerção, tem tortura, perseguição, tudo para você não ser você mesmo, para você ser um servo, que é poder, guerra. Guerra não é só quando tem um monte de soldado no campo de batalha dando tiro, não. Guerra é quando uma instituição de alimento, por exemplo, cria um alimento, cria um produto alimentício ali, especialmente para deixar você meio doentinho, para você aí depender de remédios que também não vão te curar, vão manter a tua doença mais ou menos, porque aí você continua consumindo aqueles alimentos meio envenenados e consumindo aqueles remédios que não te curam, mas sustentam uma indústria de alimentos. Isso é um dos setores, né? Isso é guerra. Isso é guerra. Guerra também é quando, por exemplo, uma instituição religiosa tem certeza do que é bom, diz ter certeza do que é bom para a sua sexualidade, que é o assunto de hoje. E aí diz, não, faça assim, faça assado. Isso não é para pensar sequer, é para pensar assim. Assim você está bem com Deus, porque eu falei com Deus ontem e Ele me disse, porque eu tenho a palavra, nas mãos a palavra de Deus. Isto é guerra também. Isso é domínio, isso é controle. Deus está dentro de você, né? Deus é uma coisa que no estado de excelência biológica a gente nem pensa, a gente vive Deus. Deus não é uma coisa para ser pensada, é uma coisa para ser vivida. Quando eu fico pensando sobre Deus, o que Deus vai aceitar, se vai me punir, se não vai me punir, eu não estou falando com Deus, não estou nem me referindo a Deus, não estou nem falando de Deus, eu estou falando de um Deus inventado pelo homem para me reprimir, para me deixar doente e por aí fora, nos deixar doentes, não é? Então por isso essa distorção semântica profunda em torno de amor, de sexo, de poliamor, de liberdade, libertinagem, relação saudável, promiscuidade e por aí afora. E hoje eu quero tirar
com algumas palavras aqui, na medida do possível, muitos mitos aí da frente da gente, né? Muitos mitos que ficam aí atrapalhando, embaçando a nossa visão e impedindo que a gente tenha uma vida mais saudável. Porque vida saudável não é só viver no campo, respirar um ar puro, comer direitinho, mas é principalmente ter uma vida afetiva, relacional, afetiva, saudável, gostosa, prazerosa. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu quero começar aqui reproduzindo as questões colocadas pelas nossas duas queridas colegas de Facebook, que propuseram o tema de hoje. Uma delas disse assim: poliamor é uma alternativa digna? É a pergunta dela. Poliamor é uma alternativa digna? A nossa outra querida colega disse: a diferença entre liberar a libido reprimida e ser libertino. Qual é essa diferença? Até que ponto há dignidade em liberar a libido reprimida? Então, gente, eu vou começar aqui falando dando definições básicas sobre coisas que envolvem o poliamor, a libido. Não existe padrão. A sociedade é que costuma dar um padrão, dar um carimbo. Porque assim, se não é do jeito que eu, sociedade, quero, então eu dou um nome feio para a coisa e proíbo. Eu não proíbo por lei. Ou em algum tempo, em alguma sociedade, isso foi proibido por lei. Hoje é liberado. Mas eu excluo você. Porque não tem pior castigo que eu possa dar para alguém, se eu dirijo uma sociedade, do que a exclusão dessa pessoa. Porque, biologicamente, eu sou um ser que só estou bem, saudável, só estou inteiro quando eu estou me relacionando com várias pessoas. Nós somos uma espécie relacional. A base da nossa saúde é uma relação colaboracionista, afetuosa, generosa, etc. e tal, mas é basicamente colaboracionista. Quando eu excluo você, é a maior punição que eu posso imprimir sobre você. Quando tem alguém que tem não vou dizer nem opção sexual, mas uma direção sexual, tem uma forma de expressar a sexualidade que não é o padrão social, aí eu, sociedade autoritária, vou e digo para você: você está excluído. Eu não falo nada, você pode, eu não falo explicitamente nada, você pode conviver e tudo, mas a forma da gente olhar para você, a forma como eu te recebo, aquilo para que eu te convido, aquilo para que eu não te convido, isso faz você perceber que você não é bem-vindo. E isto é uma forma de exclusão. Isto é guerra, vamos lembrar, isso é guerra, faz parte do nosso estado de praga biológica. Ok? A promiscuidade, falando da promiscuidade, a promiscuidade denota um comportamento sexual desregrado ou sem regras determinadas, de sexo casual entre pessoas conhecidas ou não conhecidas entre si. Não se deve confundir com poligamia, que nós vamos falar depois, é uma outra coisa. A promiscuidade é relativamente comum nas espécies animais. Aquele comportamento sexual que não tem regra estabelecida. Tem o desejo e tem a satisfação, tem ali o brinquedo, tem ali a brincadeira entre pessoas. O brinquedo é objeto, não, é a brincadeira entre pessoas. Não se deve confundir a promiscuidade com poligamia. A promiscuidade é relativamente comum nas espécies animais, ocorrendo inclusive nas espécies que formam casais. A promiscuidade caracteriza a relação extraconjugal. Então, por exemplo, tem uma espécie animal lá em que os animais vivem em casais. Quando um vai transar com o outro, praticar sexo com o outro, isso é uma relação extraconjugal. Eu não estou nem falando só da humanidade. Estou falando daquelas espécies em que tem um casal fixo ali. A própria biologia daquela espécie faz assim. Os papagaios, eles fazem um casal, formam um casal e vão até o fim da vida aquele casal ali. Tá? Coisa que não é, a humanidade não é assim. A humanidade não é, já vou dizer logo de cara, a humanidade não é monogâmica. Isso foi uma coisa inventada. Isso não quer dizer que você não possa ter uma relação monogâmica feliz, por opção. Mas é importante que você saiba que você nasceu numa espécie e que não tem nada a ver com primitivismo, com aquele atavismo atrasado. Não tem nada a ver. A humanidade foi feita assim. Bando de 50, nômade,
Colhedor não caça, colhedor anda 10 km por dia, os pares não são necessariamente fixos e os filhos são de todos. Então, esse bando de 50, homens e mulheres, transam de acordo com atração, com prazer, com vínculo afetivo ou não vínculo afetivo, enfim, não importa tanto isso. O bando se ama, todo mundo é necessário para o bando. A gente foi feito para viver desse jeito, por isso que a gente se sente muito deslocado quando entra numa sociedade ou se percebe numa sociedade repressora. Que de repente você, em algum momento da vida, você é monogâmico, você está monogâmico. Aí de repente você muda. Não, agora eu quero viver a poligamia. E aí você tem uma repressão em cima disso, você não tem a liberdade de exercer aquilo para o que você foi feito. Eu estou dizendo que biologicamente a humanidade não foi feita polígama. Não é para ser polígama. Pode ser. No default de fábrica, todo mundo transa com todo mundo. Mas não impede que um casal ali permaneça junto, os dois, por opção. E não vai ter briga com esse casal, com esse par ali. Simplesmente eles gostam de transar um com o outro, de ter um vínculo afetivo e pronto. No meio do bando de 50 ali, e normal, tudo bem. Saudável, mais do que normal, saudável. Isso é feito de tal forma que não se sabe quem é o pai de cada uma das crianças que nascem nesse bando de 50 nômade. Sabe-se quem é a mãe, mas quem é o pai não sabe, porque as mulheres e os homens transam várias vezes, uns com os outros, e todo mundo, praticamente com todo mundo, num ambiente gostoso, saudável, não tem posse. O bando tem a si próprio como bando. Cada indivíduo é muito bem-vindo, não tem baixa autoestima, tem um pouquinho, mas é uma coisa irrisória, não se compara, mas nem de longe, com a baixa autoestima congênita, epidêmica que nós temos aqui na nossa sociedade de hoje. Não se compara, porque lá todo mundo é bem-vindo, todo mundo é essencial para o bando, são só 50, tem predador poderoso, urso, leão, todo mundo é muito importante, sob muitos aspectos para o bando. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem-quisto, todo mundo é amado, vamos dizer assim. Amado já é uma evolução da colaboração que passa pela generosidade, pelo afeto e depois vem o amor. Pode ser que exista amor, né, nessa sociedade primitiva. Se hoje nos dividíssemos em bandos, seria muito saudável. Seria um dos passos para a cura biológica nossa, para nós entrarmos em ciência biológica, seria uma redistribuição. Né? Mas isso não pode ser feito sem consciência, porque senão vira repressão, aí é guerra, é poder e não é afeto. Mas seria um formato extremamente saudável, desde que os participantes tivessem a mesma consciência. Ok? Então, ali, o que eu quero dizer é que no bando de 50 ali não tem a obrigação, a neura, a necessidade neurótica de se ter monogamia, poligamia. Não, de todo mundo transar com todo mundo. Não, é livre. É livre mesmo. Livre até para exercer a monogamia. É liberdade. Isso que é muito bacana. Voltando aqui à definição da promiscuidade. Isto é a forma pejorativa de ver a sociedade. Agora eu vou dizer aquilo que para mim é um elogio, mas a sociedade lê como um problema. Essa definição aqui da promiscuidade, embora pareça quase que jornalística e imparcial, ela denigre. A promiscuidade é usada de forma pejorativa. Não é uma palavra que fala assim, você é o número 1, você é o número 2. Ela não é destituída de significado. Ela vem com uma carga negativa muito grande. E, continuando a definição aqui, a promiscuidade também é uma forma de classificar pessoas sem inibições sexuais, cujo prazer está acima de preconceitos e tabus religiosos. Pessoa essa que não tem vergonha de falar sobre ou praticar os seus diversos fetiches sexuais. Isso, na minha leitura, é saúde pura. É uma pessoa livre, leve e solta. Solta não sei, mas assim, se ela é livre e leve, eu deduzo que há uma grande tendência de que ela seja solta. Está na mesma definição que a sociedade dá para a promiscuidade. Só que para mim isso aqui é um grande elogio. A promiscuidade, então nesse sentido a promiscuidade é muito saudável.
no meu entender, já respondendo a questão e já falando da questão do poliamor, da libido e da dignidade. Porque na dignidade a gente mede, por exemplo, a promiscuidade, então a pessoa já sai da dignidade quando ela é promíscua. Não necessariamente, não necessariamente. Se é uma forma de classificar a pessoa sem inibição sexual, aquela pessoa é promíscua, portanto significa que ela não tem inibição sexual. Saúde, cujo prazer está acima de preconceitos e tabus religiosos. Mais saúde ainda, pessoa essa que não tem vergonha de falar sobre ou praticar seus diversos fetiches sexuais. Mais saúde ainda, é só alegria, é só alegria. Seguindo, vamos falar de libertinagem, porque falou-se ali na pergunta das nossas, uma das queridas falou sobre a liberdade, né? Soltar libido, a liberdade. Quando eu falo liberdade sexual num ambiente social, as pessoas escutam libertinagem sexual, que é devassidão, que é comportamento de pessoas que se entregam desmedidamente aos prazeres sexuais, maneira libertina de viver. Dá até para perceber o personagem social que fala uma coisa dessa, ou seja, aquela figurinha mítica do superego repressor. Pergunta para a pessoa, quem quer libertinagem? Geralmente o que soa, em geral, é um personagem que fala mais ou menos assim: a libertinagem é devassidão, comportamento das pessoas que se entregam desmedidamente aos prazeres sexuais, maneira libertina de viver. Deus me livre, nossa, né? E aí lá vem um sinal religioso qualquer, né? A libertinagem, do ponto de vista social, é a devassidão, comportamento das pessoas que se entregam desmedidamente aos prazeres sexuais, maneira libertina de viver. Na religião é a descrença em relação aos preceitos religiosos, oficialmente regulamentados. Então a pessoa é induzida a ir a uma religião. Poucos vão por opção própria, né? Por opção. É geralmente induzido de uma forma. Até a pessoa acha que chegou lá por opção. Mas é propaganda, é um que fala, outro que fala, é pressão social para se sentir incluído. A gente faz de tudo, a gente vende a alma. A gente vende a alma para o capeta para se sentir incluído numa religião que é pior que o capeta. Tá? Não acredito nem numa coisa nem noutra. Tanto a sombra e a luz está dentro da gente. Do ponto de vista da religião, a libertinagem é a descrença em relação aos preceitos religiosos oficialmente regulamentados. Então a pessoa não aceita a submissão aos regulamentos, então ela é libertina, ela escapou disso, né? Por exemplo, a insubmissão, ausência de submissão ou de subordinação. A pessoa é o tal do revoltado, né? Que ele frequenta uma igreja, ficou de saco cheio, ele começa a meter o pau na igreja. Em vez de sair e ser feliz, ele vai lá e começa a ir para o extremo. Nós vamos falar disso também. Que assim, a pessoa que está muito reprimida por muito tempo na vida, aí ela está procurando a liberdade. Aí ela vai para o extremo. Ela ainda continua escrava da repressão quando ela vai para o extremo. Nós vamos falar disso já já. Outra coisa é que quando a gente fala de poliamor, libido solta, poliamor, libido solta, a gente entende que é aquela que é a promiscuidade, que é a libertinagem, que é sacanagem. Então vamos falar do hedonismo. Hedonismo é uma teoria, uma doutrina, lá no original, na Grécia, né? É uma doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer supremo, o bem da vida humana. O significado desse termo, em linguagem comum, bastante diverso do significado original que eu acabei de falar aqui, surgiu na época do Iluminismo. Mas eu não estou falando de 500 anos antes de Cristo, estou falando de 1750 aproximadamente. O significado do termo, em linguagem comum, bastante diverso do original, surgiu no Iluminismo, o tal do hedonismo, que significa uma atitude de vida voltada para a busca egoísta de prazeres momentâneos. Com este sentido, o hedonismo é usado de maneira pejorativa, visto normalmente como sinal de decadência. É exatamente o que a nossa sociedade, como ela lê o hedonismo. São as pessoas que se juntam para comer, para fazer sexo, para se divertir, para brincar, tudo com fim no prazer. Gente, não vejo nenhum problema se a pessoa está aí por opção, se ela está lá por opção, se ela quer, se ela gosta disso.
Ah, mas não tem um vínculo afetivo. Eu sou o primeiro cara, eu acho que ia falar que é importante ter foco no afeto. Mas se a pessoa está num nível de consciência e que ela quer viver aquilo, ela precisa viver aquilo, então viva. Isso é dignidade, ela não falsear em relação ao que ela está sentindo. E aí, se ela evoluir para perceber que precisa afeto, ou se ela evoluir para, não, hedonismo é um grande barato, ótimo. Não está matando, não está roubando, não está lesando ninguém. Ah, ótimo, tudo bem, né? A sociedade não. Ah, tem medo porque esse cara descobriu o prazer, esse grupo, esse clube dos hedonistas, existem vários clubes de hedonistas no mundo todo. Isso aí tem que ser a boca pequena, escondido, não pode ser oficial, porque se o povo descobre isso, vai ficar, o mundo vira um clube hedonista. E aí onde vai parar a igreja, onde vai parar a repressão, onde vai parar o controle sobre o gado humano? Acabou o controle. Acabou o controle, acabou o poder. Foi o que aconteceu com o mundo, com aquele boom do paz e amor dos anos 60, que nos anos 70 aquilo afundou um pouco mais, nos anos 80 houve a reação do poder, enquadrar todo mundo. Que paz e amor o quê? Guerra, vamos voltar para a guerra. Isso tudo foi muito bem estruturado, né? Um sociólogo pode falar disso com profundidade, desse fenômeno de repressão, né? O mundo desreprimiu na década de 60 e 70 e na década de 80 voltou a reprimir de novo, até botar a gente bem distante do que é amor, do que é paz e por aí fora. Gente, agora depois de falar do hedonismo, vamos falar do poliamor. Poliamor, libido e dignidade é o tema de hoje, vamos falar do poliamor. O poliamor é uma prática, é o desejo ou a aceitação de ter mais de um relacionamento íntimo simultaneamente, com conhecimento e consentimento de todos os envolvidos, não devendo, no entanto, ser confundido com pansexualidade. Pansexualidade é a pessoa que transa com todos os gêneros, é a pessoa que não tem restrição em relação a gênero nenhum. Isso é uma outra coisa. Poliamor é a prática ou o desejo ou a aceitação de ter mais de um relacionamento íntimo simultaneamente, com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Poliamor é frequentemente descrito como consensual, ético, responsável e não monogâmico. Claro, transa com várias pessoas, não é monogâmico. A palavra é por vezes utilizada num sentido mais amplo para se referir a relações sexuais e ou românticas que não incluem apenas sexo, embora haja discordância sobre quão amplamente se aplica a ênfase na ética. Isso aí é interessante, porque diz assim o seguinte: a palavra é por vezes utilizada no sentido mais amplo para se referir a relações sexuais ou românticas que não incluem apenas sexo. Ou seja, poliamor é mais do que sexo simultâneo com várias pessoas. Não estou dizendo orgia. É a pessoa ter um par sexual aqui, um par sexual ali, um par sexual ali. Ao mesmo tempo, não terminou uma relação para começar outra. Tem uma relação aqui estruturada, outra ali estruturada, outra ali estruturada. E tem o poliamor, vive vários amores. Inicialmente dava-se o nome de poliamor a relações que eram estritamente sexuais. Mas isso evoluiu para relações onde há afeto, onde há amor também. Daí a expressão poliamor. Então a pessoa vive um amor aqui, outro amor ali, outro amor ali, outro amor ali. Vive vários amores ao mesmo tempo. A ênfase na ética, na honestidade e transparência como um todo na relação para a pessoa que pratica o poliamor, a ênfase na ética, na honestidade, na transparência como um todo é amplamente considerada por seus defensores como crucial para definir a sua característica. Então, poliamor é aquela relação em que todo mundo, os poliamoristas, sabem quem é o poliamorista e não precisa necessariamente saber com quem, quais são os amores daquele poliamorista ou daquela poliamorista. Não precisa saber, mas sabe que tem. Então todo mundo sabe que aquele cara, aquela mulher são poliamoristas. Então essa pessoa vive amores. Então isto é uma ética intrínseca aos praticantes do poliamor. Tá certo, gente? Para a gente entender direitinho essa questão. Então a gente falou aqui das distorções, né, que vem quando a gente fala de poliamor, libido e aí no caso dignidade também, né? Porque aí o poliamor é indigno. Não é indigno, todo mundo está participando, sabendo que todo mundo pratica o poliamor, então não tem indignidade nenhuma. A promiscuidade é indigna? Não.
se está todo mundo combinado ali, se por promiscuidade, na melhor definição que eu percebi aqui, que é uma forma de classificar pessoas sem inibição sexual, cujo prazer está acima de preconceitos e tabus religiosos, e pessoa essa que não tem vergonha de falar sobre ou praticar seus diversos fetiches sexuais, cadê a indignidade aí? Não tem indignidade, né? E a libertinagem, que é devassidão, comportamento das pessoas que se entregam desmedidamente aos prazeres sexuais. Problema delas, ou solução delas. É uma questão delas. Elas não estão estuprando ninguém. Não está dentro do conceito de libertinagem a prática do crime estupro. Elas não estão coagindo, não estão praticando coerção, não estão constrangendo ninguém a ser libertino. A pessoa é libertina com quem é libertino. Então, qual é o problema nisso? Eu posso não concordar. Eu posso achar que a libertinagem meio que mistura demais a energia, a gente fica numa bagunça de energia interna, até penso isso, mas eu não posso julgar a outra pessoa e dizer que não, é ruim ser libertino. Para mim seria. Para mim, até hoje, até o momento, não acho interessante para mim, mas eu não posso condenar isso aí. E o hedonismo. E a gente começa a achar que uma coisa é ruim, gente, quando a gente se sente coagido a praticá-la. A gente não olha com distância, a gente se olha assim, poxa, você não é poliamorista? Então você não tem nada a ver, você é atrasado, você é uma pessoa de mente atrasada. Aí eu me sinto mal, digamos que eu me sinta mal, porque eu não estou seguro sobre a minha opção de forma de viver o amor, né? E aí eu fico lá, oh meu Deus, será que talvez, quem sabe, aí eu me sinto coagido. Mas eu que estou me sentindo coagido, ninguém me coagiu, alguém tirou um sarro da minha cara, mas problema da pessoa. Eu tenho a minha percepção, eu sei o que eu faço com o meu afeto, com a minha sexualidade, eu sei o que eu faço com a minha vida, eu sei o que é bom para mim, o que é saudável para mim, o que não é saudável. O que pode ser saudável para o hedonista, para o libertino, para o promíscuo, pode, o que é saudável para ele pode não ser saudável para mim, ou parte do que um desses ou os três vivem pode ser interessante para mim também. O importante é que eu tenha a minha identidade, e é disso que eu estou falando aqui. No fim das contas, o que eu quero falar quando falo sobre poliamor, libido e dignidade, é eu ter a minha percepção de mim, não a percepção do outro sobre mim, que geralmente a gente cai nesse 171, nesse aplique aí, nesse engodo social, que a gente se vê obrigado a viver a sexualidade que o outro falou que é interessante. Eu vou viver do jeito como eu acho, a sexualidade e o afeto. Eu vou viver da forma como eu acho saudável, como eu acho interessante. Eu tenho que ter essa liberdade de ser eu mesmo, né? Que agora eu vou começar a passar aqui a minha visão sobre essa história toda. Para viver integralmente o amor, que é o que todo mundo quer, integralmente é assim, você vive integralmente um amor de alma, é um amor de corpo, e é um amor vivido de forma digna, no meu entender, onde você tem um vínculo afetivo e sexual e de uma forma digna. A gente não pode pensar em termos dos padrões sociais do bem ou do mal. A gente não pode pensar em termos dos padrões sociais do bom ou do mal com U. A gente não pode pensar em termos dos padrões sociais do certo ou do errado, do ponto de vista da sociedade. A gente não pode pensar em termos dos padrões sociais da repressão ou da promiscuidade ou da libertinagem. A gente não pode pensar em termos dos padrões sociais para as diversas manifestações de gênero. O cara é hétero, flex, bi, poli, tri, quadri, meio, 1/5 sobre 2 vezes 4, e que acontece que o que importa é que eu viva a minha sexualidade de forma saudável para mim, e que você viva a sua sexualidade de forma saudável para você. Eu não vou encher o seu saco dizendo que você tem que ser como eu. Não vou ficar como tem alguns gêneros, existem alguns gêneros que acham que todo mundo é do gênero dele. Isto é outra projeção terrível. Você não sabe, mas você é X. X é uma opção, é uma direção sexual aí, né? Eu não vou falar para não causar polêmica, mas quem está me ouvindo aqui e conhece isso sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, eu não enchendo o seu saco para adotar a minha direção sexual, e porque eu entendo que a minha direção sexual é a boa, é do bem, é a perfeita. Eu não enchendo o seu saco, você não fazendo a mesma coisa comigo, está tudo bem, a gente vai viver muito bem, a gente vai conviver muito bem, a gente vai viver em paz, que é esta a nossa vocação. Isto é a dignidade.
Poliamor, viver a libido, poliamor é uma coisa, a libido solta pode estar, deve estar dentro do poliamor, deve estar dentro de todas as formas de amor. Aí você tem a dignidade. Para viver um amor, a gente precisa pensar em termos de saúde ou de doença. Não é um rótulo que vai determinar se o que eu estou vivendo é saudável ou não. É como eu me sinto, é como eu vou ficando ao longo do tempo vivendo aquela relação ou aquelas relações. Preciso ver o que está me tornando doente nesta opção aqui, nessa forma de viver o amor. O que está me trazendo de saúde. Aí eu vou experimentar viver de outro jeito. Resolvi viver de outro jeito, vou ver o que me traz de saúde, o que me traz de doença. E vou me corrigindo, vou me conhecendo, porque não tem outra forma de eu me autoconhecer senão... Quer dizer, tem várias, mas a melhor forma de eu me autoconhecer, do ponto de vista relacional, é vivendo o amor. E amores de preferência. Quando você vive um amor só, é pobre, é pouco. É pouco. Pode ser que você seja muito feliz com aquele amor, você vai passar a vida conhecendo pouco de si das pessoas. Você pode ser feliz com isso também, você pode ser saudável com isso também, pode ser. Não estou dizendo que aí eu estaria sendo parcial, dizendo que só quando você vive muitos amores, né? Eu estou dizendo só que é pobre, é curto, tá? Então isso é uma questão de opção de cada um, né? Então geralmente a gente nos primeiros amores a gente reflete pai e mãe, a gente projeta pai e mãe, a gente está na hora de fazer aquela faxina dos detritos emocionais inconscientes nas primeiras relações, para a gente depois aí ficar pronto, mais inteiro para viver uma relação, para perceber mais em profundidade o outro, o parceiro, a parceira. Para viver um amor a gente precisa pensar em termos de saúde ou de doença. O que me é saudável e o que me causa doença, eu tenho que perceber isso. É bom lembrar, gente, que a gente oscila na hora da libertação, e todos nós nascemos com amarras de superego repressor, não tem jeito, todo mundo aqui nasceu reprimido, não sei onde você nasceu, mas você nasceu reprimido. Se foi na nossa civilização, você nasceu reprimido. A gente oscila entre dois extremos, a desrepressão reativa que causa doença. Então eu percebo um belo dia que eu vivi o tempo todo reprimido, aí eu vou com muita raiva viver o amor do jeito que eu acho que é legal. Eu estou reativo, eu estou com ódio. Como é que eu vou viver o amor? É um escape, é um momento doente. Então aí eu vou viver, eu vou me desrecalcar, e de uma forma não percebida, de uma forma não perceptiva. Então eu vou praticar os tais dos excessos, em relação ao que eu quero. O excesso não é aquilo que a sociedade taxa, carimba de excesso. O excesso é aquilo que é demais para mim, é over para mim. Então eu nem me conheço porque vivi reprimido, então eu já vou direto para o extremo. Eu estava aqui, agora eu vou para aqui, para o outro lado extremo. E é preciso isso. Aí eu vou para cá, aí depois volto para cá, até achar o meu equilíbrio, o meu ponto de excelência, né? O meu alinhamento. Então é importante lembrar disso, que quando a gente dá aquela porra louquice, né, da adolescência ou pós-adolescência, tem gente com 35, 40, 50, 60 anos que descobre isso, aí vai para a tal da devassidão, aí vivida no mau sentido, porque não tem regra, não tem nada, não tem regra externa, beleza, mas não tem percepção do limite interno, aí é doença, do que é saudável para mim. Mas eu preciso, quando estou reprimido, eu tenho que sair vivendo coisas, mesmo que seja amar só de raiva, que eu não vou amar coisa nenhuma, mas é um jeito de eu conhecer. Não, aqui eu conheci o ódio, eu vou aprendendo, faço uma terapia, faço um coach relacional, consulto o Pai de Santo, a Mãe de Santo, leio um livro interessante, converso com amigos, aí vou me percebendo mais, vou crescendo como pessoa, e aí até a hora que eu percebo qual é o meu cardápio amoroso, como é que eu gosto de viver o amor. Aí eu entro na dignidade. Percebe? Esse é um pêndulo, né? A desrepressão reativa que causa doença. E a outra é a repressão cega, que tem cara de saúde, mas causa doença. É aquela pessoa que... Como é que está a sua sexualidade? Aí a pessoa fala, o quê? Como assim? O que é sexualidade? Não, só vida sexual, como é que está? Não, eu não tenho vida sexual. Não, mas não é possível. Não tenho. Está tudo bem com você? Está tudo bem, está tudo em ordem. Não está tudo em ordem naquele caso, que pode ter gente assexuada, existe. Mas naquele caso, desse exemplo aqui, eu estou dizendo uma pessoa, me referindo a uma pessoa que não é assexuada.
A pessoa tem mesmo uma libido ativa ali dentro, porém reprimida, a pessoa não percebe. Então ela é neurastênica, ela é isso, ela é aquilo, ela tem a libido, ela grita socorro através da neurastenia, através da raiva, do ódio, do sentimento de vingança, e a pessoa acha que está tudo bem, que ela é feliz. Porque ela está atendendo à repressão psíquica, ela não tem coragem de romper com os padrões sociais, religiosos, morais, etc. e tal. Então ela consegue um aparente equilíbrio dentro da tortidão dela, ela fica equilibrada. Mas dá um soprãozinho, ela cai no chão, despenca. Ela está equilibrada por um fiozinho, por um fiozinho. Esta é a repressão cega. Quer dizer, a pessoa não vê que está reprimida, não percebe. Que tem cara de saúde, porque aparentemente está tudo bem, a pessoa está muito bem, aparentemente, mas causa doença. De repente ela tem uma chuva de doenças psicossomáticas ali, ou às vezes doenças sérias, que não são doenças de origem psicossomática, praticamente todas são, eu me corrigindo aqui agora, porque a doença vem de um desequilíbrio na distribuição da energia, e isto acontece por causa do maltrato emocional, e aí ela acaba desenvolvendo uma doença grande. Eu fiquei com essa doença agora, eu não sei, eu vou curar, vou fazer o tratamento e tal, não sei o que. Ela cura aquela doença, aparece outra, porque ela não resolveu a questão básica, é a libido presa, travada ali. Saudável é fazer tudo o que se sente necessidade. Eu digo aqui, gente, aí eu entro com a minha opinião pessoal, e é bem pessoal mesmo, eu não quero presumir sobre você. Eu vou dar uma opinião, uma sugestão, e se cair a ficha aí no seu coração, experimenta. Não precisa acreditar em mim, experimenta, né? Saudável é fazer tudo aquilo que a gente sente necessidade de fazer dentro de um vínculo afetivo. Nem que seja eu sozinho comigo mesmo, por exemplo, na prática da masturbação, onde você tem sexo com a pessoa mais importante, mais linda do mundo para você, que é você mesmo. Nem que seja você com você mesma, você ter e desenvolver um vínculo afetivo com você. Porque quando você pratica o sexo com você ou com qualquer outra pessoa sem estar num vínculo afetivo, é uma coisa insossa. Eu vou falar disso agora. Quando a gente atende a uma necessidade de forma afetiva, então eu tenho a libido para ser solta, para ser exercida, é uma expressão do meu corpo. Então está lá, a libido, ela vai sair pelo canal da libido, pelo primeiro chakra ali. Vai reverberar em todos os outros chakras saudavelmente, se eu o fizer com afeto. Quando a gente atende a uma necessidade de forma afetiva, os desejos automaticamente são satisfeitos. Agora, quando a gente satisfaz os desejos sem a presença do afeto, as necessidades de prazer não são atendidas, e nem o próprio prazer. Então a minha necessidade, eu estou diferenciando aqui desejo de necessidade, tá? Então, nessa segunda opção, quando a gente satisfaz desejos sem a presença do afeto, as necessidades de prazer não são atendidas. Porque o meu corpo tem necessidade de prazer. A natureza conversa com a gente através do prazer. E nem o prazer também é satisfeito. Então a necessidade de prazer não é atendida e nem o prazer é satisfeito. A insatisfação continua, porque o que todos nós buscamos é satisfazer as necessidades do corpo e da alma. O que na verdade são uma coisa só, corpo e alma uma coisa só. O ego perdido do ser e da sabedoria que faz essa equivocada distinção. Então é preciso que a gente perceba uma coisa, gente. Quando eu estou com desejo de alguma coisa, é porque eu já estou meio louquinho. O nosso querido guru Osho, ele fala uma frase, dentre muitas, inúmeras, milhares, centenas de milhares de frases geniais, ele fala uma que é decisiva para isso que nós estamos falando agora. O desejo é uma necessidade que enlouqueceu. Eu não satisfiz a necessidade porque a sociedade falou, né, isso aí você nem pensa. Só pelo fato de eu não pensar, a necessidade acaba. Tá bom. Eu vou acumulando detrito emocional ali dentro do meu inconsciente e uma hora esse treco vai explodir. E eu vou pagar a conta. E não raro pessoas do lado de fora pagam a conta também, porque eu descarrego tudo em cima das pessoas. E é horrível, é péssimo isso, não é? É doença. Quando eu tenho uma necessidade, eu preciso atendê-la.
Eu não posso segurar o atendimento, prender o atendimento à necessidade. Aí quando virou um desejo, porque a necessidade não atendida, ela vira um desejo. Aí o ego não quer nem saber, porque aí o ego, falando só, o ego vai atrás daquilo lá. Só que o ego, quando virou desejo, é o ego que está indo na frente, ele não está ouvindo a sabedoria. Virou um desejo e aí ele vai satisfazer de qualquer jeito. Agora, se eu tenho a necessidade, eu tenho silêncio interior para ouvir o clamor da necessidade, eu já escuto também, já percebo também como atender aquela necessidade. Aí nem virou desejo ainda. E se virar desejo, já está atendido, já está satisfeito. Percebe? Então, finalmente, se é promíscuo, se não é promíscuo, se é poliamor, se é monogâmico, se é monogamia, se é poliamor, se é hedonismo, se é o que for, é importante que você viva a sua necessidade, que você tenha contato com a sua necessidade. Não deixe dominar-se por imposições externas. A gente só se revolta contra o poliamor, contra a promiscuidade, enfim, a bissexualidade, aí já é gênero, é uma outra coisa, trissexualidade, etc. e tal, quando a gente se sente induzido, coagido a optar por aquele formato. Se é poliamor, se é heteroflex, se é o que quer que seja, se é hedonismo, o importante é você atender a necessidade. Aí sim você entra em alinhamento, aí você fica saudável. O problema todo, aí pergunta-se, é digno eu ser poliamorista? O que é indigno é você não atender a sua necessidade. É isso que eu quero claramente colocar aqui. O que é indigno nessa parada toda é eu não atender a minha necessidade. E para isso eu tenho que meditar, tenho que ficar quietinho, silêncio, porque aí vem do meu ser, que conhece o meu ego, sabe o que o meu ego precisa. Aí o ser diz, olha, é assim. Eu não escuto isso com palavras, eu escuto isso sob a forma de um impulso, vem sob a forma de uma necessidade, eu satisfaço antes que vire desejo. Aí eu tenho saúde. Aí eu tenho dignidade. Eu só vou sair da dignidade quando eu não atender as minhas necessidades. Se eu não atendo as minhas necessidades, logo eu vou para o desejo, aí ferrou. Porque aí é o ego indo na frente, é desejo, aí de repente você está com fome, é desejo de comer, você não está pensando em nutrição. Porque virou fome, você não atendeu a necessidade de comer na hora. Então você vai, se você tem uma comida, uma alimentação saudável, se você deixou virar desejo, e não satisfaz a necessidade, você vai comer qualquer porcaria para encher o bucho. Ou seja, aquilo vai te alimentar, mas não vai te nutrir. E é isso que eu quero dizer também relativo à vida amorosa sexual. Então quando virou desejo, eu vou e pratico sexo, porque eu estou com desejo até aqui. Então eu pratico sexo do jeito que for, do jeito que der. Estou satisfazendo um desejo, mas não a necessidade. Daqui a pouco eu vou precisar de novo. Porque a necessidade não foi atendida. E a necessidade é viver sexualidade, alimentação, sono, tudo com afeto. É tudo com afeto. A gente não pode dissociar o afeto. Isso não é caretice, gente. Ah, não, porque o sexo só com amor que é bom. E tem gente, não, o sexo é como um brinquedo, é muito bom. Não vou negar isso aí, de jeito nenhum. Brinca de sexo, tem vontade, brinca. Agora, se você passar a vida toda só brincando de sexo, você vai ficar comendo alimentos, enchendo o bucho e não vai satisfazer a alma. Você vai satisfazer o corpo, é divertido, é gostosinho, é muito bom. Sexo até quando é ruim é bom. É bom. Mas você não vai se nutrir. Isto é o que é o mais importante. Digno é a nutrição. Digno é a nutrição. Eu espero com isso, gente, ter falado satisfatoriamente aqui sobre essa questão tão importante e quero finalizar com a leitura e comentário de um post que escrevi sobre insegurança e uniões equivocadas. Porque o que nos leva a essa confusão de onde que eu estou, para onde que eu vou, o que que eu faço, com quem que eu faço, como eu faço, é insegurança, que nos leva a uniões equivocadas.
Quase toda mulher insegura busca por um homem que seja, entre outras coisas, um garanhão para, com o tempo, transformá-lo em cordeiro. Inicialmente, a natureza a induz a procurar por esse garanhão visando a preservação da espécie. Logo em seguida, depois que já gerou os filhos que ela queria, esta mulher insegura, estou falando da mulher insegura, tá? Não estou generalizando não, é a mulher insegura. E essa mulher insegura vai querer que esse garanhão use toda a potência da sua libido canalizada para o provimento e para a proteção dela e da prole. O macho passa de inseminador a provedor de segurança. Ele vira o segurança da família. O macho está praticamente dispensado. O sexo não é mais o caso, ela não quer mais o sexo. A mulher insegura. Com o passar dos anos, se ele não prestar atenção, num movimento muito lento, quase imperceptível, ele vai passando de touro viril a boi castrado. Por outro lado, o homem inseguro busca por uma fêmea com a sexualidade solta, com quem viva um sexo maravilhoso para sempre, mas declara querer formar uma família. Ele até quer mesmo. Com um sexo maravilhoso, o homem inseguro forma qualquer coisa. Ele quer extrair daquela mulher o sexo maravilhoso. Então ele promete uma família. Ele até quer mesmo naquele momento, porque ele compensa. Bom, a libido dele está com uma fome, está com um desejo absurdo. Então ele faz qualquer negócio. A pessoa, família, tá bom, 10, quantos filhos você quer? 10, tá tudo bem, 20, eu dou 20. Tudo bem, vamos lá. Contanto que ele satisfaça a libido. Porque a libido masculina, se não bem administrada, o homem faz qualquer negócio. O impulso de preservação da espécie muitas vezes é até maior do que o impulso de preservação do indivíduo. Então o cara até morre porque estava ali transando, estava fazendo sexo de uma forma muito arriscada. Em geral, a mulher insegura percebe a jogada e dá o sexo que ela não tem, na verdade, para dar. Ela falseia. Ela vira uma sedutora, uma mulher de uma sexualidade vulcânica. É fake, é só para ganhar o cara. A mulher insegura, né? Eu estou repetindo aqui para não cair na generalização, não correr esse risco. Bom, no começo a boa química, esse surto hormonal que gera um tesão maravilhoso, acaba grudando o casal, que acha equivocadamente que vai ser assim para o resto da vida. Pessoas inseguras, sob o efeito do surto hormonal, são capazes de ver o que querem onde quer que seja. Projecionite aguda, é projeção pura. Epidemia da disfunção de percepção causada pelo uso abusivo da parte primitiva do cérebro, mais comumente detectada em símios avançados, ou seja, em alguns de nós. Só que esse surto hormonal dura uns 2 anos, e se um vínculo afetivo sexual não for construído durante esses 2 anos, adeus vida de união homem-mulher. A união vira, na melhor das hipóteses, um convívio fraternal. Os prazeres da carne vão se restringir ao churrasco do fim de semana. É verdade, gente. Se não procurarem ajuda, essa libido reprimida vai virar explosão de raiva e ou implosão de ressentimento, que resulta em doença, delegacia ou mesmo o IML. A sociedade adora. Gente infeliz consome mais e permanece infeliz. De fato, o supermercado acaba sendo o único lugar de gente feliz. Homem inseguro, mulher insegura. Ele queria sexo, ela queria filhos. Conseguiram. Mas com que qualidade e a que preço? Esse é um dos fatores causadores da incestualização da vida do casal, formado por protagonistas inseguros e pouco perceptivos. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante, muito frequente na nossa sociedade, que a gente não presta atenção e as pessoas acabam falando, casamento é assim mesmo, com o tempo o sexo acaba, é normal, normal. Normal nada. Normal nada. Esse caso, homem inseguro, mulher insegura, ele queria sexo, ela queria filhos, conseguiram, mas com que qualidade e a que preço? Esse é um dos fatores que vão causar a incestualização da vida do casal formado por protagonistas inseguros e pouco perceptivos. Acaba virando irmãozinho. A troca do poder do amor pelo amor ao poder se dá de forma imperceptível, a olhos incautos. Fazer as coisas sem perceber o que está acontecendo dá nisso. Ainda não existe orientação digna para quem vai entrar em uma união afetivo-social.
Quando houver essa orientação digna, um dos primeiros alertas deverá ser para o fato de que afeto e sociedade ainda não coexistem saudavelmente e que, se alguém quiser viver o afeto de forma a não vê-lo esmagado pelo trator predador do social, que o viva em segredo. Por isso eu criei a frase e repito incansavelmente: o segredo do amor é o segredo, para você não cair, não ser atropelado pelo trator predador do social. A segurança vem do convívio seguro com a insegurança. A segurança vem do convívio seguro com a insegurança. A insegurança você vai sentir o resto da vida. Você não vai se livrar da insegurança. Agora você vai conviver de uma forma segura com a insegurança. Existe a insegurança, que é aquele conjunto de coisas que eu não controlo, só que não me abala. Eu sei que eu não controlo e tudo bem, vem um problema, eu resolvo. Eu não vou ficar evitando problemas, eu vou resolvê-los. E um problema não tem solução. Relembrando de novo o nosso querido Osho, um problema não tem solução. O problema acaba quando eu adquiro consciência. Para isso, gente, e para tudo na vida, é necessário que a gente mantenha muito, sempre, obstinadamente, com leveza, com carinho, com alinhamento, com entrega, o foco no afeto. Minhas amadas, meus amados, queridas e queridos, dessa forma eu encerro a exposição do tema de hoje. Foco no afeto número 188, tema poliamor, libido e dignidade. Agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso encontro, que é o exercício de meditação, que é justamente aquela prática que você fazendo com mais tempo na sua casa e todos os dias, você tem uma percepção maior de você mesmo, para que você perceba quem